Hoje no Cartório Contemporâneo, a coleção Cartórios de Cristiano Cassetari, Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, especialista em Direito Notarial e Registral pela PUC Minas Gerais e diretor da CNR. Cristiano Cassetari é autor da coleção Cartórios, uma coleção completa sobre o direito notarial. Olá, doutor Cristiano, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Duda. Um prazer imenso estar aqui com você no programa. Doutor Cristiano, a sua coleção Cartórios é uma das mais conceituadas e completas sobre direito notarial e de registro. Qual foi a sua inspiração e ideia para escrevê-la? A inspiração e a ideia para escrever a nossa coleção Cartórios, que está publicada pela editora Foco, né, foi trazer, na verdade, conhecimento técnico atualizado de ponta para todas as pessoas de norte a sul do país, né, sem distinção de localidade, ou seja, difundir mesmo o conhecimento. Difundir o conhecimento para as pessoas que estão se preparando para concurso de cartório, né? Eu sempre ouvi de muitos alunos, de muitos colegas, né, a questão da escassez de leitura especializada sobre o tema, né, que fosse escrita aí por pessoas que vivenciam a área notarial e registral, né, que traga o que tem de mais completo, o que tem de mais novo, mais atualizado, né, dentro das especialidades. Então, por esse motivo, nós fizemos a coleção que conta com volumes individualizados para cada especialidade. Nada daquela história de um volume único para falar só um pouquinho de cada especialidade. Não. Cada especialidade com volume próprio, de maneira profunda, atualizada, trazendo os principais pontos importantes que são cobrados, né, nas provas de concurso de cartório em todo o país. E que pudesse também servir de manual, de guia, de orientação para quem está entrando na atividade, né? Muitas pessoas, quando passam num concurso de cartório, nunca pisaram num cartório, né? Muitas pessoas que, apesar de já terem certo conhecimento e vivência na área registral e notarial, quando assumem um cartório, quando escolhem na audiência de escolha, que é o final do concurso de cartório, escolhem uma especialidade completamente diferente, né? Então, por exemplo, se a pessoa trabalhou a vida toda no registro civil das pessoas naturais, né, e eventualmente, ao ser aprovada no concurso, escolhe um cartório de registro de imóveis, é um mundo completamente diferente. Então, por nossa ideia é que essa obra pudesse também servir de guia, né? Servir de orientação para as pessoas de ser aprovadas, né? Para que estão no concurso se atualizarem também, né? E para orientar e ajudar também a formação de substitutos e de escreventes, que é um grande problema que nós temos, a qualificação técnica da nossa mão de obra, né? Então, poder qualificar também aquelas pessoas que estarão conosco no dia a dia dos cartórios para entender um pouquinho da nossa atividade e quais são também os problemas. De que forma as suas obras podem auxiliar quem estuda para concurso público? E quais dicas o senhor pode dar para quem escolhe a área notarial e de registro? Ela auxilia porque ela estabelece um sumário, né, um roteiro daquilo que tem que ser estudado em cada uma das especialidades, né? Principalmente para quem não tem familiaridade com todas as especialidades, vai ter sempre a dúvida, o que estudar? O que é importante, né? Então, com a nossa experiência, nós pegamos tudo aquilo que tem no nos códigos de normas das corregedorias estaduais, tudo aquilo que tem na Lei de Registros Públicos e tudo aquilo que vem caindo em concurso público, para criar um sumário que possa atender tanto a orientação, né, de guia para preparação para um concurso de cartório, quanto para quem já está na atividade e precisa adquirir conhecimento, reciclar conhecimento, né, e transmitir isso para os seus colaboradores, né? Então, esse é o ponto
fundamental, que eu diria, para auxiliar. E aí, fazendo o conteúdo, né, atualizado, um conteúdo que traz exemplos de código de normas de todos os estados, né, os provimentos do CNJ, as decisões judiciais mais recentes, né, sejam administrativas, seja do contencioso judicial, né, e os posicionamentos doutrinários da doutrina mais abalizada sobre certos e determinados pontos, e colocando também quais seriam esses pontos mais controversos em cada especialidade, para que o leitor possa tomar conhecimento desses pontos e quais são eles para estudá-los, né, e dirimir as suas dúvidas. A dica que eu dou para quem está prestando concurso para cartório, né, é que analise já desde o início o concurso como um todo, né? Porque muita gente estuda só para a primeira fase, que é aquela prova objetiva, a prova teste, né? E às vezes se esquece das demais fases. Nas demais fases, as avaliações são completamente diferentes, né? E o tempo de intervalo entre uma fase e outra é muito curto. Então, é muito curta essa preparação, né? Vale a pena o candidato já pensar no concurso como um todo, né? Então, por exemplo, a segunda fase vai ter perguntas escritas e vai ter uma peça para fazer, né? Essa peça pode ser uma escritura, né? Pode ser um registro, pode ser uma verbação, né? Pode até ser um recibo. No Paraná, uma vez, caiu um recibo na segunda fase, né? De acordo com as normas do Código Local, né? Então, acho que é importante que o candidato, a candidata, já comece a tentar escrever, imagine fazer uma escritura manuscrita, né? Isso vai doer a mão, isso vai exigir um certo treino, né? Então, é importante já ir pensando em tudo isso para criar, na verdade, um ambiente que permita a pessoa enfrentar esse momento de maneira tranquila e se preocupar única e exclusivamente em adquirir o conhecimento, que, na verdade, não seria adquirir, porque já que ela passou na primeira fase, seria apenas complementar, né? Depois tem a questão do exame oral, tem vergonha de falar em público, gagueja, tem dúvidas de como se portar numa banca, então já é importante, né, ir vendo, sondando, perguntando, né, como que ocorre um exame oral, né, e depois a prova de títulos, né, se a pessoa for deixar para juntar os seus títulos lá no fim, vai ser muito complicado, porque o prazo é curto, então já vai formando uma pastinha antes, colocando os seus títulos, os documentos necessários para essa comprovação, né, para você enfrentar o concurso tranquilamente. E para quem está prestando todos os concursos que vão abrindo, a outra dica que eu dou é que não dá para ir para uma prova de concurso de cartório sem conhecer o Código de Normas da Corregedoria Local. Então, se você vai para Santa Catarina, por exemplo, tem que conhecer o Código de Normas de Santa Catarina. Foi para Goiás, tem que conhecer o Código de Normas do Estado de Goiás. E assim sucessivamente, né? Sempre complementar com as regras locais da corregedoria do estado que você escolheu prestar sua prova. Um dos seus livros aborda um tema muito contemporâneo, a multiparentalidade e parentalidade socioafetiva. De que forma se dá e quais os efeitos jurídicos? Esse livro, eu tenho um carinho muito grande por ele, não que eu não tenha pelos outros, né? Porque tenho meu Elementos de Direito Civil, da editora Saraiva, que é o único manual de direito civil em volume único que faz uma leitura do direito notarial e do direito civil à luz do direito notarial e registral, né? Editora Saraiva. Está saindo agora a 10ª edição do meu Divórcio, Extinção de União Estável e Inventário por Escritura Pública, né? Agora também pela editora Foco, um livro que já está aí no mercado há bastante tempo, veja a 10ª edição, né? Da multiparentalidade, eu tenho um carinho porque ele é fruto, na verdade, da minha tese de doutorado realizado na Universidade de São Paulo, né? Na minha querida Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Eu defendi essa tese em 2013 e comecei a conceber o trabalho em 2009. Toda a tese de doutorado exige ineditismo, né? Então, à época, nós tínhamos o ineditismo de não ter ainda o reconhecimento de multiparentalidade, né? O que nós tínhamos era o reconhecimento de parentalidade afetiva, né? E o nosso trabalho foi de que o principal efeito, a principal consequência
da parentalidade afetiva é justamente a multiparentalidade em alguns casos, né? Então, passamos logo depois, na sequência também, publicamos o trabalho e passamos a percorrer aí todo o país para tentar, né? Eu ainda não era registrador civil, mas conversando com os nossos amigos e amigas que eram presidentes de associações de notas e registros para levar para a corregedoria local uma ideia de fazer isso diretamente no cartório, que era o nosso sonho, né? E conseguimos isso em vários estados, com o esforço de grandes amigos, né? Conseguimos isso em Pernambuco, no Ceará, no Maranhão, no Amazonas, né? No Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, enfim, em vários estados, né? E, claro, que quando a coisa começou a acontecer, o nosso sonho era ir para o CNJ, e isso aconteceu com o provimento 63 de 2017, que traz, então, a possibilidade de se fazer reconhecimento de parentalidade afetiva diretamente no cartório de registro civil das pessoas naturais. A parentalidade afetiva é aquela parentalidade que se forma não pelo vínculo sanguíneo, biológico, mas pela chamada posse do estado de filho, né? Posse no sentido de se assenhorar daquela situação de estado de filho, né? Chamar a pessoa como filho, tratar como filho, né? Mostrar para a sociedade como filho, mas não ter um papel, não ter um documento, né? Acho que todos vocês já ouviram a frase famosa que quem cria e não quem põe no mundo. É necessário regularizar juridicamente essa parentalidade, paternidade ou maternidade, né, para que ela produza os efeitos decorrentes do parentesco, né? Entrando no registro civil das pessoas naturais, o pai afetivo ou a mãe afetiva, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um reconhecimento de um parentesco, ou seja, todos os efeitos normais, usuais, conhecidos do parentesco biológico serão estendidos para o parentesco afetivo. Não há hierarquia entre as modalidades biológica e afetiva de parentesco. Todas têm as mesmas características. Então, vai ter a possibilidade de pleitear alimentos, vai ter a possibilidade de guarda, de visita, vai ter exercício de poder familiar, vai ter direito sucessório, né? Enfim, todos os efeitos decorrentes do parentesco comum, biológico, normal, usual, são estendidos ao parentesco afetivo, até porque não há, na hora do registro, né, dessa parentalidade no nascimento, por exemplo, uma diferenciação. O registrador civil não faz diferenciação nesse caso, né? Agora, às vezes o pai ou a mãe afetivo entra no registro num vácuo que lá existe. Por exemplo, a pessoa só foi registrada pela mãe, não foi registrada pelo pai. Quando um pai afetivo que criou essa pessoa como se filho fosse, entra no registro, ela entra no espaço que lá existia. Agora, com a questão da guarda compartilhada, né, com a questão do aumento do número de divórcios em nossa sociedade, as pessoas se divorciam depois de ter filhos, recomeçam suas vidas, né, em outros relacionamentos, e muitos desses relacionamentos fazem com que o filho ou a filha ganhe um padrasto ou uma madrasta que trata, né, dessa pessoa como se filho fosse, tá? Então, nesse caso, haveria, depois da formação desse vínculo, claro, né? Hoje nós temos um provimento 83 do CNJ, que alterou o 63, que é o original, para dar critérios objetivos para essa afetividade, né? Então, estabelecido esse critério objetivo, ocorrendo mesmo essa afetividade, o que acontece? Esses padrastos ou madrastas vão querer entrar no registro, mas sem que saia ninguém de lá. Essa é a grande diferença da adoção. Na adoção, a adoção ela é no sentido de excluir, né? De exclusão. Ela tira o parentesco biológico e cria o parentesco afetivo. A parentalidade afetiva, não, ela é inclusiva. Então, ela pode determinar uma inclusão, por exemplo, de um terceiro, né? Pai, aí, dentro dos pais, né? Uma terceira figura, ou um pai ou uma mãe, né? Isso acaba sendo benéfico para que essa pessoa registrada possa usar o sobrenome também, né? Desse pai ou mãe afetiva, possa ser incluído em plano de saúde, né? E possa gozar dos outros direitos aí que eu citei,
tais como alimentos, sucessões, né? Enfim, ganha avós, mais avós, né? Então, aumenta a família, o carinho já é imenso, né? A pessoa tem a sorte de ter 3 genitores aí preocupados com a criação, né? Com o carinho, com tudo. Então, na verdade, estabelecimento de paternidade ou maternidade vem trazer essa possibilidade aí interessante e que hoje traz um apelo social muito grande, porque muitas pessoas viviam à margem dos direitos civis, né? Porque eram criadas por outros como se tinha possibilidade de, quando morrer, pleitear uma herança, né? Ou de ser incluído num plano de saúde que a pessoa já tem no seu trabalho, por exemplo, né? Então, cria-se uma questão de um núcleo familiar fundamental e importante. O senhor é delegatário de um cartório de registro civil de pessoas naturais em Salvador, na Bahia. Qual a importância dessa especialidade para o cidadão? Olha, o registro civil das pessoas naturais é uma especialidade importantíssima e fundamental para o cidadão brasileiro, porque é por intermédio dele que se concretiza todos os direitos sociais, né, previstos na nossa legislação, seja constitucional ou infraconstitucional, né, e mais do que isso também, né, esse registro civil das pessoas naturais traz as questões atinentes à cidadania, né? Então, por exemplo, nós vamos ter emissão de certidão de nascimento para que a criança possa ter acesso à caderneta de vacinação, possa ter acesso ao SUS, né? Possa ter acesso a um plano de saúde, né? Enfim, possa exercer sua cidadania, porque por meio do registro civil que se adquire a nacionalidade brasileira, né? Então, vai permitir, por exemplo, essa criança tirar um passaporte, viajar, né? Ter o seu CPF. O registro civil faz gratuitamente a emissão do CPF ao realizar o registro de nascimento, que já é gratuito, né? Aliás, o registro civil das pessoas naturais, ele tem um problema de estabilidade financeira no país inteiro, justamente por ser o berço da gratuidade, né? O nascimento é gratuito com a primeira certidão, o óbito é gratuito com a certidão, todas as averbações e retificações judiciárias, quando um juiz cede uma assistência gratuita no processo, né, que isso aumentou vertiginosamente, também não se paga, os emolumentos são gratuitos, né? O registro civil vai fazer casamento de graça quando a pessoa não tem condição, né? Vai emitir segunda via de graça quando a pessoa não tem condição, vai ter que fazer comunicação para uma série de órgãos, né, para criar políticas públicas como o IBGE, o INSS, né, a Receita Federal, que, por exemplo, também cancela o CPF ao receber o aviso de um registro de óbito, né? E tudo isso sem também ganhar nenhum centavo. Então, essa especialidade é uma especialidade que eu diria que a sociedade precisa ter um carinho, precisa abraçar, né? E os juízes, os julgadores, né? Todos os membros do judiciário têm que ter um carinho muito grande por ela, porque prestam um serviço social importantíssimo sem uma possibilidade de retorno financeiro, né? Então, a esmagadora maioria das serventias e registro das pessoas naturais tem uma dificuldade imensa de fechar a conta no fim do mês, né? Essa especialidade, pela importância que tem relacionada à cidadania, é a única que a Lei de Registros Públicos determina que esteja presente em todas as cidades do país. Então, em todas as cidades não tem registro de imóveis, não tem tabelionato de notas, mas tem um registro civil das pessoas naturais, porque em todas as cidades as pessoas nascem, casam e morrem. Agora, se não tem movimento na cidade, né, se praticamente todos os atos lá praticados, né, como que esse cartório vai se manter? Como que vai sobreviver? Né? Então, é importantíssimo dizer isso, porque nós estamos no nosso judiciário, no nosso legislativo, né, no Congresso Nacional, com comissão analisando justamente a questão da tabela, né, dos emolumentos, que muitas pessoas acham que é uma tabela
que é cara, que tudo tinha que ser de graça, né? Mas cada vez mais se exige dos oficiais um serviço de qualidade, né? Então tem que investir em tecnologia, né? O próprio CNJ tem um provimento criando padrões mínimos de tecnologia. Cada vez mais a questão tecnológica se torna importante com o uso de centrais eletrônicas, né? Então tem que ter internet de ponta, tem que ter backup em nuvem, né? Tem que ter vários computadores, né? Vários equipamentos, impressora, scanner, né? E tudo isso, o custo é elevado para se manter, né? Oferecer um ambiente climatizado, né? Em locais quentes, como, por exemplo, aqui em Salvador, né? Na pandemia, a necessidade dos cuidados, né? Fornecimento de álcool gel, de máscara, distanciamento, né? Então, tudo isso mostra, né, a importância dessa preocupação, porque o que nós estamos tendo hoje na nossa sociedade é um elevado número de renúncias de pessoas que assumem o registro civil das pessoas naturais, ao serem aprovados no concurso, percebem a dificuldade para fechar essas contas no fim do mês e depois renuncia, entregando para o Tribunal de Justiça a serventia para ser colocado aí à disposição interino, né, que vai ficar provisoriamente como oficial até que um novo concurso seja realizado, né? Mas aí não tem uma pessoa definitiva, né? A pessoa não está preocupada, às vezes, em investir, em fazer o que tem de melhor, às vezes o tribunal não consegue arrumar um inteiro dependendo da localidade, né? Então, é um problema para o próprio judiciário, porque ele precisa de um serviço moderno, eficiente, né? De qualidade, e todos os registradores civis das pessoas naturais estão dispostos a fazer isso, fazem isso a duras penas, né? Mas é importante explicar isso para a sociedade, né? Prestando praticamente todos os atos gratuitamente na serventia. Doutor Cristiano, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre a atuação e falasse sobre a importância do ofício da cidadania. O ofício da cidadania, ele surgiu para tentar dar um alento, né, e ser uma luz no fim do túnel para essa realidade difícil que eu expliquei na pergunta anterior, né, para o registro civil das pessoas naturais. A atuação é no sentido de levar para o registro civil das pessoas naturais outros serviços que não aqueles previstos normalmente na lei, né? Então, a lei estabelece lá que se faz nascimento, casamento, óbito, né? Os outros demais registros do livro enfim. Mas, como o registro civil das pessoas naturais é o único a estar presente em todas as cidades brasileiras, né? Então, nós temos aí mais de 7.000 cartórios de registro civil espalhados por todo o Brasil. Aproveitar essa capilaridade, né, desses cartórios é fantástico, porque, por serem os únicos que estão em todas as cidades, eles podem receber determinados serviços com a celebração de convênios para permitir que os serviços, principalmente os públicos, cheguem à população, né, por mais longe que a cidade esteja, né, por mais distante da capital do estado, por exemplo, que essa cidade esteja. Então, a ideia inicial foi de que, mediante convênios, o registro civil das pessoas naturais possa praticar outros atos, sejam públicos ou privados. Nos públicos, por exemplo, o cartório oferecer a possibilidade de se tirar RG, né, se tirar passaporte, CNH, né, carteira profissional, né? Se a gente já tira hoje o CPF, por que não esses outros documentos, né? E aí, veja, em várias cidades brasileiras, as pessoas, para tirar esses documentos, para tirar a segunda via, precisa viajar quilômetros para cidades vizinhas, para cidades do entorno, para fazer esse requerimento e depois para pegar o documento quando pronto. Então, é um custo alto, né? Um risco de vida, de ficar se expondo aí em estrada, né? E um gasto de tempo, né? Onerando, inclusive, a própria localidade, que tem que dar conta não só da demanda local da própria cidade, mas das cidades do entorno, né? Então,
a ideia seria equipar o registro civil das pessoas naturais com essa finalidade e que ele pudesse cobrar uma taxa de conveniência, que certamente essa taxa seria muito mais barata do que ter que enfrentar uma estrada, do que ter que ficar no local com fila, mesmo nas capitais, né? A pessoa pode optar pelo cartório pelo conforto. Eu não quero ficar lá naquele ambiente abafado, sem condição de espera, né? Tem que pegar a senha com não sei quanto tempo, enfim. O registro civil pode prestar um serviço de qualidade, né? Então, nesse caso, seja interessante. Então, a ideia é criar uma alternativa, sem tirar do serviço público, né? Que, eventualmente, alguém pode entender de uma forma errada, e eu fico chateado quando isso acontece, dizendo, agora querem colocar para os cartórios ganharem. Não, não é isso. É o cartório se tornar uma ferramenta a mais, né? Ter mais uma possibilidade de realização desses serviços, tá? E a gente tem certeza que isso, né, tem tudo para dar certo. Até porque podem ser feitos também convênios com instituições privadas. Então, o cartório pode, por exemplo, abrir conta corrente, né? Ele pode lá fornecer empréstimo para as pessoas, né? Pode ser um balcão ali de pagamento de conta, né? Pode ser um local para se tirar certificado digital, né? Tem várias coisas que podem ser feitas. Existem vários cases já de sucesso em vários estados, né? Cada um com serviços desses que eu fui enumerando, com alguns desses serviços, não todos, né? Que eu fui enumerando aqui com vocês. Agora, o que a gente vem percebendo é que muitos estados vêm encontrando dificuldade de fazer esses convênios, principalmente com os órgãos públicos. Porque para tirar a segunda via em cartório tem que ter um convênio com a Secretaria de Segurança Pública. Para tirar a CNH tem que ter um convênio com o DETRAN, né? E às vezes a gente percebe que o que acontece é um desejo de monopólio ali, né, da atividade de fornecimento de documento. E é isso que não pode acontecer, né? Mas, infelizmente, vem acontecendo em algumas localidades, né? Isso é muito triste, a gente torce para que isso né, termine e que seja levado a efeito esses convênios, porque não fazê-lo significa prejuízo para a população, né? E a população que não pode ser prejudicada nesse sentido se tem autorização legal e a possibilidade dos cartórios de realizar esses serviços, né? Então, acho que o futuro mesmo do registro civil das pessoas naturais é justamente se modernizar, prestar novos serviços para a sociedade, sempre com a qualidade, com a confiança, com a segurança, que já é típico desses cartórios, né? E agora com essa nova denominação de ofício da cidadania, né? Porque aí não seria mais só um cartório de registro, mas seria um ofício, né, da cidadania para o cidadão, né? Um berço do cidadão, um local do cidadão para praticar todos os atos relacionados à sua cidadania em qualquer circunstância existente. Qual a diferença entre averbação, anotação e retificação de um registro? O senhor poderia citar alguns exemplos de cada? Essa pergunta é muito interessante porque as pessoas costumam confundir, né, todos esses atos. E esses 3 atos que você falou são atos totalmente diferentes um do outro, completamente diferentes, tá? Então, não podem ser confundidos, são coisas distintas. Então, vamos lá. O que é a averbação? A averbação é o ato de atualização do registro. A atualização do registro. O registro inova, cria algo novo. Por exemplo, o registro de nascimento inova, nasce uma pessoa, né, cria uma nacionalidade brasileira, né, gera um estado civil de solteiro para aquela criança, né, que está sendo registrada. Então, ele inova, ele traz toda essa inovação. Agora, a averbação é um ato de modificação do registro, de atualização dele, né? Então, por exemplo, no registro de casamento se averba o divórcio. Por que se averba o divórcio? Porque o divórcio, ele altera, modifica o registro do casamento, né? O registro do casamento mostrou que um casamento existe. Mostrou que o estado civil das pessoas é de casado.
O divórcio põe fim a essa sociedade conjugal, né? E com isso, então, ele vai modificar o estado civil, né, de casado para divorciado. Então, nesse caso específico, nós teremos, né, uma averbação, divórcio, né, se averba no casamento, tá? Então, quem quer, por exemplo, uma certidão com o divórcio, às vezes o pessoal chega no cartório e diz assim, eu quero uma certidão de divórcio, não existe, né? Vai pedir a certidão de casamento com a averbação do divórcio, tá? Agora, o que é a retificação? A retificação é o ato de correção do registro. Retificar significa corrigir, né? Então, existe uma inconsistência naquele registro que precisa ser corrigida, né? Por exemplo, às vezes, quando as pessoas se casam, elas trazem documentos para o cartório para gerar aquele casamento que tem erros, que estão equivocados, né? Numa grafia, por exemplo, numa data, num horário, né? E aí isso precisa ser retificado. Isso acontece muito quando as pessoas querem tirar uma cidadania de algum país, né? Seja italiana, portuguesa, né? Aí elas vão até o cartório pedindo essa retificação. Por quê? Porque elas pegam os documentos, né, de toda a árvore genealógica, né? E aí verifica que não bate, né, um com o outro, né? Por quê? Porque, como eu disse, foi apresentado um documento lá no casamento inconsistente, né? No nascimento foi apresentado um documento que depois foi modificado, foi alterado, né? Então, é importante deixar claro aqui que retificação é fruto de inconsistência, não só de erro, né? Porque a gente fala muito em erro, e o erro, às vezes, dá uma ideia que o erro foi do cartório, e nem sempre ele acontece, né? O erro, às vezes, vem porque o cartório recebe a informação errada. Se ele recebeu a informação errada, né? Então, nesse caso, o erro vai se perpetuando, né? Então, aí tem que ser retificado. Então, qualquer coisa que mereça uma correção, né, é feito uma retificação. Essa retificação, normalmente, diz o artigo 109 da Lei de Registros Públicos, que ela tem que ser judicial, só com ação judicial pela importância do ato, né? Agora, o artigo 110 traz uma exceção, e aí tem que ser interpretado dessa maneira, como exceção. Às vezes a pessoa quer subverter o sistema colocando isso como regra, e não é exceção, né? Para fazer extrajudicialmente, diretamente no próprio cartório, sem necessidade de ação judicial, um processo de retificação. Aí tem que tocar o processo de retificação, né? Naquelas hipóteses excepcionais que estão no artigo 110 da Lei de Registros Públicos, né? Vai abrir um processo com requerimento, vai instruir, né? E depois vai ter que ter uma decisão do registrador, tá? Aí, depois de deferida essa retificação nessa decisão administrativa ou na judicial, por exemplo, né? Que aí vai ter uma sentença, um mandado, aí sim é que se faz a averbação. Averba essa retificação. Então, a retificação, ela é um processo, ou judicial ou extrajudicial, né? Normalmente judicial, extrajudicial, nas hipóteses excepcionais do artigo 110 da Lei de Registros Públicos. A decisão da retificação tem que depois ser averbada, né? Então, são atos diferentes, tá? Porque para tramitar o processo vai ter que pagar uma tarifa, aí, uns emolumentos, né? E para averbação depois uma outra tarifa que é um ato independente. Agora, quando nós praticamos atos de registro no cartório de registro civil das pessoas naturais, a Lei de Registros Públicos determina que nós comuniquemos os registros anteriores. Então, por exemplo, ao fazer um casamento, eu tenho que comunicar o cartório que registrou o nascimento das partes. Por quê? Porque ele vai anotar, e aí é a anotação, tá? Anotar a existência de um casamento em outro cartório. Qual é a finalidade? A anotação tem finalidade só de dar publicidade. Porque, por exemplo, quando uma pessoa quer casar, nós precisamos de certidão de nascimento e ela precisa ser atualizada. Muitas pessoas, às vezes, né? Eu não vou tirar a certidão atualizada. Não, tem que tirar. Por quê? Porque eu tenho que saber se o teu estado civil é de solteiro ainda, né? Para ver se tem essa anotação lá ou se não tem, né? Se tiver, porque já ocorreu um casamento. Se não tiver, é porque a pessoa, então, ela, nesse caso aí,
se não tiver anotação, ela é solteira, né? E aí ela pode se casar, então, tá? Então, nesse caso aí específico, é importante esse ato da anotação para dar essa publicidade. Agora, a certidão de nascimento com a anotação do casamento não prova casamento, hein? A prova do casamento é só com a certidão de casamento, porque a ideia é apenas informar, tá? E o óbito, mesma coisa. Então, registrou um óbito, vai ter que informar o casamento para mostrar que aquele casamento se dissolveu, então se faz uma anotação, né? E o nascimento, para mostrar que aquela pessoa faleceu, tá? Lembrando que não vai fazer prova do óbito. A prova do óbito é feita com certidão de óbito. Aquilo tem um caráter meramente informativo. Então, eu diria, a averbação tem oponibilidade contra todos, erga omnes. Se eu mostrar certidão de nascimento, se eu mostrar certidão de casamento com a averbação de divórcio, esse divórcio é oponível erga omnes, essa certidão por si só já resolve, porque o ato é de averbação. Agora, se eu mostro uma certidão de casamento com anotação de óbito, a anotação não tem essa oponibilidade contra todos. Então, essa anotação só vai informar que existe um óbito para a pessoa poder requerer a certidão. Então, essas são as diferenças entre esses três atos distintos de averbação, anotação e retificação. Doutor Cristiano, muito obrigado pela sua participação aqui no Cartório Contemporâneo. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço e parabéns aí pelo programa mais uma vez. O Dr. Gessé Pereira Alves, oficial de registro do 2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília, conversou conosco sobre o Cartório de Registro PJ. Olá, Dr. Gessé, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado. E obrigado aqui por ter me convidado. Dr. Gessé, o registro de títulos e documentos tem caráter supletivo, pois é o lugar adequado para a realização de qualquer registro não atribuído expressamente a outro ofício. Com relação ao registro civil de pessoas jurídicas, quais são as suas atribuições? Olha só, o registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas, eles confundem um pouquinho, tá? No registro de títulos e documentos, a gente registra documentos por si só. E em pessoas jurídicas, a gente conta toda a história de uma pessoa jurídica. Por exemplo, pode ser uma associação, uma igreja, um sindicato, um partido político, uma sociedade simples. Então, ali, na pessoa jurídica, todos os atos daquela entidade, desde a sua constituição, todas as suas alterações, eleições de diretoria, vai seguindo uma certa sequência. Então, isso é o registro civil da pessoa jurídica. No título de documentos, às vezes, até um documento de uma pessoa jurídica. E aí, parece que se confunde um pouco. Mas acontece que em títulos de documentos, você está registrando um documento e não é para contar a história de uma pessoa jurídica. É um documento que você quer preservar. Então, por exemplo, isso acontece muito com um condomínio. O condomínio fez uma assembleia e vai registrar uma ata. Esses condomínios de prédio, né, esse condomínio edilício que chama, eles não têm personalidade jurídica, apesar de que eles têm um CNPJ, mas, assim, rigorosamente falando, eles não têm personalidade jurídica. Por eles não terem personalidade jurídica, pela lei, que a lei diz que eles não têm essa personalidade, eles não são registrados em pessoa jurídica. Mas todos os atos desse condomínio, por exemplo, é registrado em títulos de documentos. E uma coisa, assim, bem curiosa em relação ao registro de pessoa jurídica, é o seguinte: o condomínio, nesse exemplo que eu estou dando aqui, ele não está preso a um cartório específico. Então, uma ata ele pode registrar num cartório. Aqui no DF nós temos acho que 14 cartórios de títulos e documentos. E ele pode, uma vez, numa eleição, registra uma ata num certo cartório. Numa segunda eleição, em outro. E ele não está preso porque os atos não são sequenciais. E esse fato de os atos não serem sequenciais recebe até um nome em direito, que é que não está subordinado ao princípio da continuidade. No registro de imóveis, por exemplo, todos os atos têm que seguir um princípio da continuidade, né?
A vende para B, que vende para C, e você não pode pular, né? No caso dos títulos documentos, por você estar registrando um documento isolado e sem nenhuma ligação com atos anteriores, ele não está sujeito a essa coisa chamada de princípio da continuidade. Ou seja, se alguém me traz uma ata para eu registrar, agora de 2021, eu não vou exigir mais, cadê a eleição passada, e a retrasada, e né? A gente não vai verificar essa questão. Também a gente não vai analisar, esse presidente de fato está o mandato dele ainda está vigente, é outra coisa que não se analisa no título dos documentos, porque você está registrando um documento. Já em títulos dos documentos, olha, já em pessoa jurídica, quando chega um documento para eu registrar, por exemplo, uma ata de uma assembleia que aconteceu na pessoa jurídica, nós vamos verificar, mas esse presidente ainda está com o mandato vigente? Porque se não tiver, ele não tem esse direito de fazer algum requerimento aqui, nesse registro, né? Se ele tiver perdido o mandato, tem que haver uma nova eleição. Então, a gente acompanha a sequência dos atos, tá? E em termos do que você falou das atribuições da pessoa, do registro de pessoa jurídica, nós registramos, como já mencionei, associações, igrejas, partidos políticos, sociedades simples e sindicatos, né? Esses são os registros que nós registramos no registro de pessoa jurídica. Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma verdadeira revolução tecnológica, efetivando grande parte dos atos de forma online. Como o senhor avalia a presença da tecnologia nos cartórios de registro civil das pessoas jurídicas? O que mudou? Nas pessoas jurídicas, uma coisa que os clientes tiveram dificuldade logo no início, eles falaram assim, olha, a gente não pode se reunir para fazer assembleia, né? O que a gente faz? E foi quando eu orientei, né, eles usaram uma plataforma tipo a DocSign, né, fazer uma assembleia, ou uma assembleia virtual do tipo Zoom, né, Teams, ou coisa desse tipo, ou também elaborar uma ata pelo DocSign. Porque pelo DocSign o que acontece? Você redige um documento e todo mundo que precisa assinar esse documento, a plataforma DocSign manda um e-mail para ele e ele diz se aceita ou não assinar aquele documento. E aí o DocSign ele apõe uma assinatura que ele cria ali na hora, não a assinatura verdadeira da pessoa, e vai preenchendo as assinaturas que precisam ser colocadas em certos documentos. Então, para mim isso aí foi uma grande revolução, né? Então, são essas duas coisas. Uma, a própria Assembleia ser virtual, e o outro é como pessoas em lugares distantes poderem assinar o mesmo documento, né, sem elas poderem se reunir. Então, dessa forma, mesmo em estados diferentes, as pessoas podiam assinar, por exemplo, a ata de uma assembleia. Então, isso resolveu o problema de muitas pessoas que não podiam se reunir. O senhor pode nos explicar um pouco sobre sociedades? Qual a diferença entre sociedade simples e empresária? Pois é, o Código Civil dá uma definição de sociedade empresária como aquela que tem uma estrutura para produzir, uma estrutura comercial. Essa que é a questão da sociedade empresária. Só que o mesmo Código Civil, ele fala que pode uma sociedade simples ter funcionários, ou seja, o simples fato de que uma sociedade simples tenha funcionários não quer dizer que é uma estrutura empresarial. E essa questão de estrutura, para nós que estamos no cartório, por exemplo, a gente não tem como analisar se uma determinada sociedade de fato tem uma estrutura empresarial, porque se ele tiver essa estrutura empresarial, pelo código ele tem que ir para a junta e não pode ir para o cartório de pessoa jurídica. Porém, se ele falar assim, não, nós somos uma sociedade simples. Então, acontece que certos tipos de sociedade, se ele tiver uma grande estrutura, digamos, um hospital, né, tem sócios. Tem um sócio A, tem um sócio B, e, de repente, eles podem dizer, não, a estrutura é tão grande que eles são uma sociedade empresária. Porém, a sociedade simples, a ideia dela, e foi isso que essa lei 14.195, né, ela tentou
levar todos os registros de sociedade simples para a junta comercial, um grande questionamento que se deu ali foi o seguinte, mas é obrigado todo mundo ser empresário? Por exemplo, um contador, que é só ele que faz a contabilidade das empresas, ele tem que ser considerado um empresário e por isso ele tem que ir para a junta? Qualquer outro profissional, um dentista também, ele é considerado uma empresa, mesmo ele sendo uma pessoa somente? Então, o presidente vetou, né, esse dispositivo dessa lei 1495 e permitiu a continuidade do registro de sociedade simples nos cartórios de pessoas jurídicas. Mas a ideia da sociedade simples é que ela é simples no sentido de que ela não tem uma estrutura empresarial. É um serviço que a gente poderia dizer assim, quase, não é braçal, mas que a pessoa produz com o seu próprio esforço, né? Sem uma grande estrutura. Porque a partir do momento que essa sociedade tiver uma grande estrutura, grande número de funcionários, prédios grandes e tudo mais, aí ela já é considerada sociedade empresária e o registro dela passa a ser de competência da junta comercial. E qual a sua visão sobre o futuro da atuação do registro civil das pessoas jurídicas na prestação dos serviços à população? Olha só, há muita discussão de que forma no futuro se poderia fazer esse registro, se continua com os cartórios ou não continuam. Eu creio que, assim, que o cartório é muito essencial nessa continuidade, porque o cartório faz algumas análises que, às vezes, o simples ato declaratório da entidade não é suficiente. O que eu quero dizer é o seguinte, quando chega o registro de um sindicato para nós, né? Aliás, uma associação, chega uma associação para registrar e fala assim para mim, olha, nós não conseguimos reunir e por isso eu, presidente, estou prorrogando o meu mandato. Veja, se nós estivéssemos num mundo onde bastava o presidente declarar isso e ninguém para fiscalizar, como os cartórios de pessoas jurídicas fiscalizam isso, essa continuidade, essa prorrogação do presidente passaria batido. Mas a gente analisando aquilo, fala assim, mas espera aí, como que pode um presidente, sem Assembleia Geral, prorrogar o seu próprio mandato, dizendo que foi impossível realizar uma Assembleia? Se foi por causa da pandemia, eu falo assim, qual é a sua dificuldade de realizar uma Assembleia virtual? Ele fala, porque são todos idosos e não entendem de tecnologia. E eu falei, qual a dificuldade de você ligar para de um por um e perguntar assim, o que você vota? Você quer o aumento do condomínio ou não? Sim, não. Todo mundo quer, por favor, assina a ata, os outros não assinam. E desce de um por um e assina a ata. Mas assim, você não pode me dizer que é impossível realizar uma assembleia. Por mais que o povo não entenda de tecnologia. Então, para mim, nós temos esse papel da seguinte forma. Esse presidente, no meu entender, e vários tentaram isso, tá? No meu cartório, vários tentaram isso. Ele estava tentando passar por cima da vontade da maioria. E ele declarando. Então, se nós vivêssemos num mundo onde, para um documento valer, basta uma simples declaração, então todo presidente podia dizer, eu estou prorrogando meu mandato. E quem vai questionar, quem que vai dizer que ele não seguiu os trâmites necessários? Porque esse presidente, se chega uma eleição para nós, de uma diretoria, seja de uma associação, seja de um sindicato, nós vamos verificar, essa eleição está de acordo com o estatuto prevê, digamos, a eleição de 2 em 2 anos, 4 em 4 anos, a gente vê, está de acordo com, né, o estatuto prevê uma publicação em jornal, o estatuto prevê uma convocação 30 dias antes da Assembleia. Quem é que vai verificar isso? Se o ato for meramente declaratório. Se não, chega um presidente e fala, está tudo de acordo, está tudo certo, eu assino embaixo, mas não tem ninguém para validar. Então, assim, o nosso grande papel é esse. Não é burocratizar, mas da forma mais simples possível, né? Porque a gente tem que ser ágil, tem que ser simples, tem que ajudar o cidadão, né, que está querendo o serviço urgente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que validar poucas coisas, sem burocratizar, mas só para verificar. Naqueles pontos em que a vontade da Assembleia é necessária, e o Código Civil exige poucas coisas, no caso de associação, né? Mas aquelas poucas coisas que a Assembleia tem que se pronunciar, a Assembleia se pronunciou,
ou alguém se pronunciou no lugar da Assembleia e assim se passou por cima da vontade de uma maioria. Então, eu entendo assim, a vontade, o futuro dos cartórios assim, como essencial à sociedade, e é possível, talvez, simplificar alguns processos, alguns procedimentos, mas ele continua sendo e continuará sendo útil à sociedade, né? Porque por essas questões, poucas coisas que a gente tem que verificar na questão de validade, né? de eleição, de assinaturas. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, que chega lá, alguém chega com requerimento e a assinatura do presidente é uma fotografia de uma assinatura. Aí a gente fica, mas esse presidente de fato assinou? Né? Então, tem que ter alguém que valide isso, né? Porque será se alguém não está passando por cima da vontade de um presidente? Que é uma coisa que já aconteceu, e já aconteceu várias vezes. Alguém querendo se passar pelo presidente, chega no cartório dizendo que tal coisa aconteceu, e aí não tem assinatura do presidente, ele fotografa a assinatura do presidente e manda, como se fosse, né, fotografa de azul para dizer que é uma assinatura de caneta azul. Uma coisa que já aconteceu várias vezes. Então, eu vejo o nosso papel nesse sentido dessa segurança, que não precisa ser uma segurança burocrática, né, nem complexa, nada de difícil. De que forma os cartórios podem contribuir para a desjudicialização e de que forma os cartórios têm lidado com as adversidades trazidas pela crise? Olha só, a desjudicialização é uma coisa que começou e está prosseguindo. Eu acredito que é salutar, né? É um ganho para a sociedade que isso esteja acontecendo. Uma das coisas mais notórias nesse sentido é o divórcio extrajudicial, ou seja, hoje as pessoas que queiram se divorciar, elas podem se dirigir ao cartório em vez de ir para a justiça. Claro que nem todos os casos podem ser feitos na forma extrajudicial, porque se envolver um menor ou se não houver acordo entre os cônjuges, não pode ser feito em cartório. Mas a maioria dos casos, ou seja, aqueles em que não há menores envolvidos e não há litígio entre aqueles que estão tentando divorciar, eles conseguem fazer esse divórcio extrajudicial. Então, para mim, isso aí foi um grande desafogo à justiça. É um procedimento extremamente ágil, as pessoas não perdem tempo. Então, é um grande ganho para a sociedade. A outra coisa, o usucapião, né, extrajudicial, que é feito em cartório de registro de imóveis, também uma outra grande ganho para a sociedade, porque é um tipo de procedimento que durava anos e anos na justiça. E hoje ele pode ser feito com uma certa rapidez nos cartórios de registros de imóveis. Então, a coisa vem andando nesse sentido. Então, assim, nós temos uma estrutura, um know-how para dar à sociedade um atendimento, um serviço que a sociedade quer que seja rápido, né? E a justiça tende a ser mais demorada, mais complexa. Então, há uma série de coisas que poderia ser passado para os cartórios, ou seja, de registro, ou seja, de notas, e para desjudicializar e tirar esse peso, né, da justiça e facilitar a vida do cidadão. Porque hoje o cidadão ele quer rapidez, né? Ele quer uma coisa ágil, ele quer, né, se possível, no mesmo dia, né? E se fosse na justiça, só para fazer uma citação, é não sei quantos meses para ela acontecer, marca uma audiência, é quase um ano para uma audiência, né? Então, na justiça tem essa grande dificuldade e a gente consegue prestar o serviço tão rápido, mas ao mesmo tempo com bastante segurança. Dr. Gessé, muito obrigado pela sua entrevista e seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Eu que agradeço.